Olá, vamos mostrar agora a maneira CISIS de desbloquear dados. Existem dois tipos básicos de bloqueio. O bloqueio de registro, que acontece quando nós estamos editando os registros, e aí registro a registro ele vai ser bloqueado, cada um conforme estiver em edição. E tem o bloqueio de base, que por exemplo acontece quando a gente está gerando o invertido da base. Nesse momento, como não se deseja que nenhum registro mude para que o invertido não perca a validade, a base é bloqueada. Essas duas condições são as que marcam a condição de bloqueio quando nós estamos operando com a base. E, na verdade, essa condição acontece muito mais do que a gente imagina. Então, o que nós temos para ver hoje é exatamente como nos livrarmos dessa condição quando ela está incomodando. Para aqueles que usam o INISIS, existem essas duas maneiras de ter a detecção do bloqueio. Aquela que diz que o registro está sendo editado e a outra que diz que a permissão é negada, porque a base está travada. Já para o usuário do LibDBI Web, quando acontece a condição de travamento, ocorre uma mensagem dando a condição de lock igual a 2, ou seja, a base ou o registro estão travados e não vai haver a continuidade do serviço por aí. Muito bem, o que nós temos que fazer? O que nós vamos fazer, então, serão três ações principais. A primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir qual tipo de travamento aconteceu, qual tipo de bloqueio aconteceu. Para que nós precisamos saber isso? Só para fins administrativos futuros, porque pode ser que a gente depois descubra que tem uma maneira de trabalhar melhor que propicia menos aquele tipo de bloqueio. Então é só interessante manter aí um histórico. Uma vez que a gente sabe qual é a causa, então agora nós vamos fazer o backup da base de dados. Por quê? Porque o procedimento de reparo que nós vamos adotar em seguida, por um acidente, pode destruir algum outro registro, pode danificar a base. Então sempre nós temos que ter o backup. E, efetivamente, depois nós vamos fazer a correção do erro usando o utilitário retag do CISIS. E aí a gente volta a verificar se a base está desbloqueada direitinho e continuamos nossa operação tranquilamente. Então, vamos abrir aqui a nossa janela DOS, nossa área de trabalho. Nós poderíamos estar num prompt de comando também do Linux, do Unix, qualquer sistema operacional suportado. E temos aqui a nossa base de dados, que vai ser o nosso objeto de trabalho hoje, que nós vamos usar a CDS. Então ela está lá, o FDT, o FST, nós estamos vindo de uma condição de uso aqui simulada no INISIS. Então temos todo o necessário aí para fazer o teste. Ótimo. Para fazer o reparo, nós só vamos precisar de dois dos utilitários do CISIS, que são o MX e o retag. O MX para verificar a condição de erro, o retag para efetuar o reparo. Então vamos determinar o que foi que aconteceu com a nossa base. Para isso, nós vamos usar uma característica do CISIS, que é mostrar para a gente o registro de controle, que é um cara que a gente não está muito acostumado a ver no dia a dia. A gente vê os registros de dados. O registro de controle a gente consegue atingi-lo, a gente consegue visualizá-lo como? Usando a cláusula mais control na linha de comando. Então eu ponho lá mx, a base de dados, mais control, vai mostrar o registro de controle. E estou usando a declaração count igual a 0, que é para parar imediatamente a operação. Só me interessa ver aquele registro, não preciso ver o resto da base. Então vamos dar o Enter e ver o que nós vamos obter como resposta. Bom, nós temos aqui o que? Nós temos a visualização clara que o próximo registro que a base vai ter quando criado vai ser o de MFN 152. Por quê? Porque na primeira coluna aqui, ó, nós estamos vendo que é a coluna Next MFN, diz isso para a gente.
Mas o nosso interesse não está nisso. O nosso interesse está nessas últimas colunas aqui, basicamente na MFC XX2 e na MFC XX3. Essas duas colunas de informação que tem no registro de controle vão mostrar para a gente, no caso da 2, vai mostrar quantos registros bloqueados eu tenho agora. E a coluna MFC XX3 é uma espécie de flag, um sinalizador, que mostra quando a base de dados está bloqueada. O que nós estamos vendo aqui é a base em condição normal, em condição operacional. Ela está com 0 nesses dois elementos. A gente tem aqui preparado uma base de dados que mostra para a gente a condição de erro ou a condição de bloqueio, né, para registros bloqueados. Então vamos ver aqui com o mais control count igual a 0, vamos ver como é que fica uma base que tem registros bloqueados. Ela fica marcada na coluna MFC XX2. E aqui tem a base bloqueada. Aqui tem a base bloqueada, vai ficar, vai ficar dessa outra forma. Base de dados bloqueada, marcada pela coluna MFC XX3. Legal. Então, eu, enquanto isso, já provi aqui uma CDS com defeito. A primeira que eu mostrei estava perfeita. E agora, vamos dar uma nova olhadinha para constatar que tipo de defeito que a gente vai reparar na CDS. Então, MX CDS mais control count igual a 0. Vejam, eu refiz a base, né? Tinha já ela preparadinha aqui e pus no lugar. Aquela nossa boa, ficou essa com problema. Se a gente tentar editar isso, nós vamos ter a situação de bloqueio sendo sinalizada. Então agora, a primeira atitude, nós já sabemos que a base está com problema, porque o aplicativo que nós estávamos usando indicou isso. Já identificamos o problema para a nossa estatística, então vamos fazer o backup, que é muito importante. Então eu vou pegar a base CDS, o arquivo mestre da base CDS, cópia para algum nome sugestivo para mim, que seja de backup. Então vamos usar o nome que eu sempre uso, underscore bkpmst. Deve até ter uma dessas já aqui no diretório. Então a gente vai ter aquele conflito de sobrescreve ou o que, né? Ó, tá vendo? Já existia mesmo. Então eu vou mandar substituir sim. Então o arquivo mestre, o arquivo de dados, eu já tenho cópia dele em condição defectiva, né? Em condição de defeito, mas pelo menos se acontecer algum desastre agora durante o reparo, a gente tem condição de ter de volta a base, ainda que com defeito, mas não perde os dados. Então, temos aí a CDS BKP, que nós acabamos de fazer, a cópia, ótimo, maravilha, estamos protegidos contra algum infortúnio. Então, nós vamos usar o aplicativo Retag. O Retag, como a gente pode ver, ele tem, ao ser chamado sem parâmetros, ele dá para nós um resumo mínimo do que ele tem. A primeira coisa que ele apresenta para nós é o banner que identifica a versão e o tipo de compilação. Depois vem uma linha dizendo quais são os parâmetros normais da chamada. E aí vem um detalhamento de como fazer uso. Bom, para nós vai interessar tag, o nome da base que nós vamos reparar e a cláusula declaração unlock, que é o que nós queremos fazer, destravar a base de dados. A outra opção seria retag. Retag o quê? Trocar as tags dos campos, que não é o nosso objetivo, não hoje pelo menos. Então, vamos fundo, vamos chegar na nossa
na nossa principal ação, que é reparar a base. Eu vou fazer então um retag na base CDS e o que eu quero fazer é um unlock. Durante a execução do retag, ele deve nos apresentar uma espécie de relatório de voo do que está acontecendo. Então, vamos dar o Enter. Então, tá aí. O que acontece? Durante a execução, ele fez para nós uma espécie de relatório do que estava acontecendo, do que ele estava fazendo. De registro, bloqueio da base, e que tem aí, está atualmente no XMFN, comprimento desse MFN, comprimento desse registro é de 494 bytes, mas o que interessa para nós é, ele não sinalizou nenhum tipo de erro fatal e aparentemente tudo está correto agora. Então vamos confirmar isso rodando o CDS. CDS count igual a 0. Então olha lá. Agora nós temos a condição restaurada para essa base de dados. Ela não está mais bloqueada. E a base em si, ufa, está toda legível, que bom para nós. Consertamos o nosso problema, nos livramos da condição, podemos liberar a base para uso, para operação, para produção do nosso pessoal. Para hoje o que nós tínhamos para mostrar era isso, gente. Então, revendo rapidamente. O que é? É identificar a causa, fazer o backup e rodar o retag. Tão simples assim, correto?